Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Hoje vamos dar seguimento à discussão de sistemas sensoriais entrando em receptores. Se vocês já viram o vídeo introdutório número 1, que eu vou deixar aqui no cantinho, como sempre, vamos lá. Bom, eu falei lá no vídeo 1 que a gente tem diferentes modalidades, né? A gente tem informação térmica, a gente tem informação mecânica, química, eletromagnética. Nada disso é potencial de membrana. E lembrando lá das aulas de bioeletrogênese, que a única linguagem que o meu sistema nervoso entende e consegue usar para processar a informação é potencial de membrana, que são as alterações elétricas na membrana. Isso quer dizer que, para eu poder perceber essas modalidades sensoriais, eu preciso converter informação química, mecânica, eletromagnética, térmica em potencial de membrana. Como é que eu faço isso, então? Para fazer isso, eu preciso de um receptor sensorial. Mas o que é um receptor sensorial? Não confundir com receptor de membrana, né, que a gente tinha lá na sinapse, por exemplo. Receptor sensorial é uma célula ou conjunto de células especializado em transdução de sinal. Então, o que um receptor sensorial faz? Transdução de sinal. Mas o que é transdução de sinal? Transdução de sinal é justamente a solução para o problema que eu acabei de apresentar para vocês, que é pegar aquela informação térmica, química, mecânica, eletromagnética e converter em potenciais de membrana. Então, transdução de sinal significa, vou botar com essa outra caneta aqui que está melhor, então, pegar a informação sensorial, então, converter informação sensorial, e aí pode ser química, térmica, mecânica, eletromagnética, em potenciais de membrana. Tá, e por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso converter a luz, as substâncias químicas do alimento, as substâncias químicas do ar, os objetos em contato com a minha pele, né? Pressão, vibração, textura. Preciso converter isso em um tipo de informação que o meu cérebro entenda. É o exemplo, vamos pegar aqui, ó, é o exemplo dessa câmera, tá? Que eu estou usando. Ela pega a luz e converte em zeros e uns ali para o computador, para que o computador consiga interpretar essa imagem e gerar esse vídeo para vocês. A mesma coisa o microfone, ele pega as ondas mecânicas da minha voz, converte em sinal elétrico que vai para o computador e aí eu tenho o áudio no vídeo. Mesma coisa. A câmera e o microfone seriam transdutores de sinais equivalente aos receptores do meu olho e os receptores do meu ouvido, no caso do microfone. Certo? Então, assim, pontos importantes até aqui. Receptor sensorial, célula ou conjunto de células, né, a definição, que faz transdução de sinal. O que é transdução de sinal? Converter informação sensorial, aquelas modalidades energéticas que a gente já discutiu no vídeo anterior, em potenciais de membrana. E aí, por causa disso, meu cérebro consegue interpretar essa informação e gerar as minhas percepções. Então, é importante para que meu sistema nervoso entender. Por isso que eu preciso de transdução de sinal. Beleza? Então agora vamos ver algumas características, né, os tipos de receptores sensoriais que a gente tem. Bom, os receptores sensoriais, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser terminações nervosas. Então, eles são a terminação de um neurônio. Ou eles podem ser células epiteliais modificadas. Onde nós temos esses tipos, tá? Exemplos.
terminações nervosas são bem comuns no somato sensorial. Quando eu falo em terminações de dor na pele, terminações de tato para pressão, vibração, textura, são terminações nervosas. Então eu vou ter aqui o tato como exemplo, né? São exemplos, eu não vou esgotar o assunto aqui. Tato, olfato. No caso do olfato eu tenho lá o meu nariz, né? Narizinho arrebitado aqui. Não sei se eu sei desenhar um nariz de perfil. Aí aqui eu tenho a lâmina crivosa, né? Aqui eu tenho o bulbo olfatório. E aí as terminações nervosas se projetam para dentro do meu nariz. Vou botar aqui uma narina, ó. Ah, lindo, né? E eu tenho aqui as terminações nervosas no olfato, percebendo essas informações químicas. São terminações de neurônios. Exemplos de receptores que são células epiteliais modificadas. Papilas gustativas. Aquelas papilazinhas que a gente tem na língua para sentir o sabor. Cones e bastonetes na visão. E as células ciliadas do ouvido interno, né, que são aquelas células que eu vou usar para ouvir, mas também vou usar elas para posição relativa da cabeça, movimento da cabeça lá no órgão vestibular, né, no sistema vestibular, que vai me dar orientação da minha cabeça. Então aqui na audição também temos células epiteliais modificadas. A diferença é que aqui é um neurônio, aqui é uma célula epitelial, mas ambas fazem transdução de sinal. Quando eu tenho transdução de sinal, eu gero o que eu chamo de potencial receptor, que é um potencial graduado. Então, potencial receptor não é potencial de ação, ele é um potencial graduado. Isso quer dizer que ele não é um evento tudo ou nada, ele é proporcional ao estímulo. Então, exemplo, né? Quanto mais sal eu comer, maior vai ser, né, a alteração de potencial nas papilas gustativas que estão detectando aquele sal. Maior vai ser a despolarização nessas papilas gustativas em relação ao estímulo. Então, quanto maior o estímulo, maior o potencial. Aí, isso atingindo o limiar, né, pode ser na própria célula ou no neurônio que inerva essa célula. Se eu atingir o limiar, eu vou ter potenciais de ação. E aí, a quantidade de potenciais de ação vai ser proporcional à intensidade do estímulo. O número de potenciais de ação vai ser proporcional à intensidade do estímulo. Então, é um potencial graduado. Não é PA. Então, não é potencial de ação. E atingindo o limiar, eu vou desencadear potencial de ação. E aí esse potencial de ação é proporcional, a frequência de potenciais de ação aqui é proporcional à intensidade do meu estímulo. Beleza? Existem algumas peculiaridades em cada sistema. Tá? A transdução de sinal ela é característica de cada célula. Algumas são bem simples, por exemplo, para eu detectar sódio na comida, eu tenho canais de sódio que deixam o sódio entrar na papila gustativa e a papila gustativa despolariza. Faz todo sentido, né? Para eu gerar um potencial de ação, deixar entrar sódio na minha célula. Agora, quando eu estou falando na minha audição, por exemplo, eu tenho um sistema muito louco que são cílios no topo de uma célula. Então, eu tenho um cílio grande, aí cílios pequenos aqui, e esse cílio está conectado por uma molinha proteica em canais de potássio. E aí, quando esse cílio vibra, ele abre e fecha os canais de potássio, e o movimento do potássio é que vai gerar, o fluxo de potássio é que vai gerar essa despolarização. Então, como eu chego nesse potencial receptor, vai variar bastante de sistema para sistema. Quem gosta de saber mecanismozinho em detalhe, assim, gosta de entender o processo, aqui é um prato cheio. Tá? E atrás desses mecanismos de transdução de sinal é muito legal. Tem muita coisa interessante. A forma como eu transformo luz
em potencial de membrana, como eu transformo onda mecânica, como eu transformo as informações táteis, nossa, dá para ficar muito tempo vendo só isso daqui. Não é o nosso objetivo principal agora, então vamos dar seguimento. Beleza? Então, recapitulando o que esse vídeo trouxe de importante, tá? Para que eu possa perceber as informações, eu preciso de um receptor sensorial. Receptor sensorial não é receptor de membrana, ele é uma célula ou um conjunto de células. E a função dele é fazer transdução de sinal, ou seja, pegar um sinal químico, mecânico, eletromagnético, térmico e converter em potenciais de membrana. Esse potencial de membrana é chamado de potencial receptor. Esse potencial receptor não é potencial de ação, ele é um potencial graduado. Se atingir o limiar, tem potencial de ação, se não atingir o limiar, eu não percebo nada. Eu dou o exemplo do mosquito da dengue pousando no braço da gente, né? O Aedes aegypti ele é tão levezinho que a gente nem sente ele pousando no nosso braço. Aí ele pica a gente e a informação de dor é suficiente para a gente se dar conta, mas ele já foi embora e já é tarde, né? Então é um estímulo subliminar, abaixo do limiar. E aí eu não consigo perceber. Então, para eu perceber uma informação, eu preciso atingir o limiar. Senão eu não percebo essa informação. Beleza, galera? Então não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, que tá vindo bastante coisa boa por aí. Deixa aquele like, compartilha com os coleguinhas para eles também verem os vídeos e assim a gente vai criando uma comunidade de aprendizagem bem legal. Como sempre, ótimos estudos e até o próximo vídeo. Até mais!